A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos nós aqui, mais uma vez, com a graça de Deus, trazer essa mensagem maravilhosa para todos os nossos amados irmãos aí do outro lado da telinha. Antes de dar início, quero pedir a você, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações para você estar recebendo informações aí quando a gente postar novos vídeos aí. O tema dessa mensagem, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero dizer aqui, primeiro, que nosso propósito aqui com essas mensagens não é perseguir ninguém, não é agredir ninguém, mas trazer à luz da Escritura a verdade que o sistema religioso tem escondido das pessoas. Nós não temos compromisso com a mentira aqui. Nosso objetivo aqui é trazer a verdade. Estudamos para, quando a gente vai fazer um estudo desse, a gente pesquisa, estuda, e por isso a gente tem muito cuidado em falar aos nossos amados irmãos. Então, se você gostar dessa mensagem, compartilha com mais pessoas, o máximo aí que você puder, para que mais pessoas sejam alcançadas aí com a graça de Deus. Não por mérito meu, jamais, mas pela palavra da verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa passagem, ela se encontra em Romanos 8, né? No verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, algumas pessoas acreditam que ainda nos dias de hoje estamos ainda aguardando o juízo de Deus. Estamos esperando passar pelo juízo de Deus. Algumas pessoas ainda acreditam que nos dias de hoje ainda possamos ser condenados por algumas falhas nossas, por alguns pecados que por nós praticados. Então, eu quero dizer a você que quando você pegar a sua Bíblia para ler, você não leia ela como se ela fosse escrita para nós nos dias de hoje. Ela não foi escrita, ou seja, não é a Bíblia, né? Não é o livro Bíblia que eu estou dizendo. A palavra de Deus que está escrita aqui, ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. De repente você pode até falar que é absurdo o que você está falando, mas ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. A gente tem que ter todo cuidado, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, de saber quem está falando, para quem está falando, de quem está falando, até quando aquilo ali vale, quando começou, quando termina. Tudo isso nós temos que levar em conta quando quando nós estudamos a palavra de Deus. Tem muitas coisas aqui que hoje nós estamos nos beneficiando, né? Isso é fato. Nós não nascemos na época de Jesus, há 2000 anos atrás, ou mais ou menos. Então, tudo o que está escrito aqui foi escrito para os judeus. Sim, foi para eles. Eles que estavam esperando o juízo de Deus, eles que estavam debaixo de condenação e de morte na antiga aliança, eram eles. Nós já nascemos depois da cruz
em um período bem distante deles. Então, nós não podemos pegar o que está escrito aqui e aplicar nos dias de hoje. Hoje nós colhemos os benefícios da vinda de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Hoje nós estamos debaixo dessa graça. Hoje nós estamos vivendo essa graça, reinando em vida, em novidade de vida. Mas, infelizmente, as pessoas estão acreditando em um sistema religioso que não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade. Quando Paulo disse que nenhuma condenação há para o que estava em Cristo Jesus, ele não estava se referindo a nós nos dias de hoje. Ele estava se referindo aos judeus da época. E nós nascemos bem depois de tudo isso ter acontecido. Nós nascemos bem depois de tudo isso ter acontecido. É um período bem distante. Então nós estamos debaixo de condenação? Não. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Nós não estamos mais esperando o juízo de Deus. Nós não estamos mais esperando Jesus voltar. Os religiosos, sim, mas os da graça, nós já acreditamos que ele já veio, já a segunda vez, né, no ano 70 descer, e pronto. A Bíblia é muito clara quanto à vinda, a segunda vinda de Cristo. Só que pessoas insistem em acreditar num futuro que jamais vai acontecer. Então, Paulo disse aqui em Romanos 8:1, a seguir, assim: eu peço que você não assista esse vídeo se você estiver cheio de religião, se você estiver cheio de doutrinas de homens, se você estiver com a sua mente naquilo que o pastor falou, que seu padre falou. Eu quero que você prestem atenção no que está escrito na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Se você não tiver, você pode me acompanhar aqui. Quem está falando aqui é Paulo. Para quem? Para mim? Não, para os romanos. Então, Paulo disse assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele disse para os romanos. O que nós temos a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque se lá naquela época ele já dizia que não tinha condenação para os que estão em Cristo Jesus, e nós hoje, que já estamos no reino de Deus. Reino de Deus não é ir ao reino, foi o reino que veio até nós. Jesus disse: ide anunciar que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou em nossos corações. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os romanos, é porque Cristo já havia morrido, ressuscitado e riscado o escrito de dívida que eles tinham em relação à antiga aliança. Em relação à antiga aliança. Então, aquele escrito de dívida foi riscado. Então, não tinha mais condenação para eles. Olha aqui, o que diz aqui? Colossenses, vou ler o Colossenses 2, 14 e 17. Depois nós vamos voltar aqui. Colossenses 2, 14 e 17, que eu falei. Aqui. Havendo riscado, vou ler o 13 aqui, né? E quando vós esteves mortos nos vossos pecados, ou seja, quem estava mortos nos pecados? Nós? Não. Eram os colossenses lá, quem estava debaixo da antiga aliança,
Não é nós nos dias. Eles estavam, ou seja, Paulo está falando no passado. E quando vós esteves mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando alguns, todas as ofensas. Algumas traduções diz todos os pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. A lei de Moisés era contrária e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, a lei de Moisés foi riscada, tirou do meio deles, dos judeus, e cravou na cruz. Cravou na cruz. Ela era contrária. Tudo que eles queriam fazer, tudo que eles faziam, era uma lei de condenação e morte. Era uma lei que não aperfeiçoava ninguém. Então, isso aconteceu já. Vou ler novamente, Colossenses 2,14, e havendo riscado a cédula que era contra nós, a lei de Moisés, na sua ordenança, mandava olho por olho, dente por dente. Quem não desse o dízimo lá era amaldiçoado, né? A mulher que fosse pega em ato de adultério era apedrejada até a morte, o homem também tinha suas punições, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. 15. E despojando o principado e potestade, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. É só aqui, eu acho que já é o suficiente. Então, isso daqui foi já tirado do meio de todos nós. Mas a religião coloca. Então, se ele tirou a lei de Moisés, que era contra os judeus, os romanos, os colossenses da época, aquela que condenava, Cristo falou assim: se pensa que eu hei de julgar perante o Pai, há um que julga, Moisés, que vos espera, ou seja, a lei de Moisés, que ia condenar as pessoas. Então, quando Cristo tirou a lei, cumpriu as 600 e tantas ordenanças, cravando na cruz, aí a condenação acabou. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. De repente você fala aí, ó, tá vendo? Tem uma condicional aí. Qual a condicional aqui? Para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a condicional. Então quer dizer que essa condicional agora, eu tenho que ir para um local chamado igreja, eu tenho que ir para um local onde tem um cara que se diz pastor e curvar diante dele, ter ele como mediador entre eu e o Pai? Não. Estar em Cristo Jesus é andar segundo os seus mandamentos. Estar em Cristo Jesus não é fazer as obras, não é fazer as obras mortas, não é andar segundo a lei de Moisés. Isso não é estar em Cristo Jesus. Isso é andar segundo a carne. Estar em Cristo Jesus, eu vou mostrar aqui para vocês o que é estar em Cristo Jesus. O que Jesus disse sobre isso daí? Abra sua Bíblia em João 4, do 19 ao 24. Abra sua Bíblia aí. Vou dividir a tela aqui com vocês. Olha, Jesus estava conversando, né, com a mulher samaritana. E olha o que ele diz, né?
João 4, 19 a 24. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profetas. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, alguém estava adorando no monte, alguém estava adorando em Jerusalém. O que Jesus falou para ela? Exatamente, é isso que você deve fazer? É isso que você deve fazer? Andar em Cristo Jesus? É ir orar no monte? Estar em Cristo Jesus? É ir para o templo, orar cedo, meio-dia e de tarde? Estar em Cristo Jesus é tomar dinheiro do povo em forma de dízimo, que nunca foi dinheiro? Não. Estar em Cristo Jesus é dessa forma. Vou ler novamente. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar, ou seja, no templo lá, né? Aí o que aconteceu com o templo? Cristo falou que ia ser derrubado, que não ia restar pedra sobre pedra, ou seja, não precisa mais de templo. Por quê? Porque ele habitaria em nós e habita em nós. Hoje nós somos o templo, não feito por mãos de homens. Não feito por mãos de homens. Nós somos o templo hoje, não feito por mãos de homens. Continuando, João 4, 21. Disse-lhe Jesus à mulher. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, não é para adorar no monte, não é para ir para o templo, mas hoje os religiosos vão para o monte, vão para o templo e diz que estão andando, estão em Cristo Jesus, que aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, agora estou na presença. Não está, não. Você continua indo para o monte orar, você continua indo para o templo orar, sendo que o verdadeiro templo é você. Você continua fazendo tudo isso. O sistema religioso faz com que as pessoas desobedeçam a Deus. O sistema, os líderes religiosos fazem quase tudo o contrário do que está escrito aqui, ó. Quase tudo o contrário. Aqui está dizendo que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus disse aqui, ó, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, no templo, né? Era o local de adoração, adorareis o Pai. Mas o povo continua fazendo isso. Indo para o monte, orar, e indo para o templo. Infelizmente, continua fazendo isso. Desobedecendo o próprio Messias. Está claro aqui. Aí vamos continuar aqui para você ver. Vamos continuar aqui. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. Ou seja, se alguém está adorando no monte ou no templo, está adorando o que não sabe. Porque Jesus aqui está dizendo, vós adorais o que não sabeis. Por quê? Eles estavam adorando no monte e no templo. No monte, as pessoas que vão para o monte adorar hoje, estão adorando a quem? Se as próprias palavras aqui de Jesus diz que não era para adorar no monte, mas em espírito e em verdade. Então, essas pessoas estão adorando o quê? Os animais, as estrelas, a lua, o sol. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós, em graça, adoramos o que sabemos. Quem? Em espírito e em verdade, o Cristo ressuscitado. É esse o verdadeiro, esse que nós adoramos. 23. Mas a hora vem, e agora é. Quando Jesus disse isso, ele disse quando? Há quase
2.000 anos atrás. Por que há quase 2.000 anos atrás? Porque ele começou o seu ministério bem já na idade, né, adulta, na fase já adulta. Então, quase 2.000 anos. Não vamos entrar nessa matemática, não. Mas a hora vem. E agora é. Ou seja, naquela época já não era para fazer isso mais. Em que só os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que adora no monte, adora no templo. Não. O Pai procura a tais que assim o adore, em espírito e em verdade. Ah, mas lá no templo, lá, nós adoramos em espíritos. Em espírito. Eu acho que vocês estão, sim, adorando em espírito. Mas eu acho que está adorando em espírito imundo. Porque adorar em espírito e em verdade é você fazer como Jesus ensinou. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E seu pai, que tudo em secreto, vê. Ah, mas então quer dizer que se eu estiver lá no cerrado, na roça, eu tenho que procurar um quarto, construir um quarto para me adorar? Não. Você esteja fazendo o que você quiser fazer, aonde você estiver, é em espírito. E espírito não depende de parede. Em espírito e em verdade. Jesus disse que orar entre paredes, porque até então, naquela época, o Espírito ainda não havia se manifestado em ninguém. Só em Atos 2 que ele se manifestou. Então ele fala, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Espírito, em Atos 2, desceu sobre todo mundo, então todo mundo passa a adorar em espírito e em verdade. E quando isso aconteceu lá em Atos 2, quem fazia parte daquelas sinagogas vazaram, saíram. Agora é o contrário. Adorar em espírito e em verdade hoje é cantar, é dançar, é pular, é falar em labachúria. Eles acham que está falando em espírito, está falando em línguas. Está falando nada, não sabe nem o que está falando, não tem intérprete, não tem ninguém para interpretar. Então, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde você estiver, é em espírito. Porque Deus é espírito. Verso 24 de João 4. Deus é espírito. É espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É assim, é em espírito, não é com microfone, não é dançando, não é pulando, não. Se você estiver tomando banho, você pode adorar a Deus. Se você estiver fazendo o seu serviço de casa, você pode adorar a Deus. Adorar a Deus não é cantar, não é dançar. É reconhecer aquilo que Ele fez por nós. É reconhecer que Ele é o verdadeiro Salvador. É reconhecer que Ele é que levou todos os pecados do mundo. É reconhecer os seus feitos na cruz. É reconhecer que Ele é o verdadeiro Deus. Não é fazer igual o sistema religioso faz. Ah, vamos adorar a Deus. Monta um palco, pega microfones, caixa de som e vamos adorar a Deus. Vamos cantar 24 horas adorando a Deus. Deus fala que odeia essas festas solenes, porque Ele não precisa disso. Deus não precisa de festa para Ele. Deus precisa que adore Ele. Mas, em primeiro lugar, adore em espírito e em verdade. Ama o próximo como a ti mesmo. Deus não quer festa para Ele. Deus não quer dinheiro para Ele. Deus quer que você ajude o teu próximo. Deus quer que ajude o teu próximo. Faça isso. Jesus disse, quando vocês ajudam um desses pequeninos, é a mim que vocês estão ajudando. Aí não, aí faz o seguinte, dá dinheiro para o pastor, dá dinheiro para o padre
e fala que é para Deus. Essas pessoas estão se endeusando aí e ninguém faz nada. E ninguém fica... E não, se a gente levanta aqui para falar, para combater essa situação toda, fala, é um herege, está perseguindo a gente. Não estou perseguindo ninguém, não. Vocês falam à vontade. Nunca fui na porta de uma igreja proibir. Nem quando eu trabalhava ainda na polícia, eu nunca fui, não lembro de ter ido na porta de uma igreja mandar baixar som, fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário. Vamos voltar lá em Romanos novamente, né? Romanos 8. Vamos dar continuidade, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando para nós aí, né? Eu vou passar aqui pelo livro de Mateus primeiro. Em Mateus 11, 28 a 30. Olha o que está dizendo isso aqui. Olha o que está dizendo isso aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei do pastor. Aprendei do pastor, do padre, na escolinha dominical, sei lá, na escola lá da Igreja Católica. Não estou zombando de vocês, não. É o que está escrito aqui. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é de dar dízimo todo mês, toda semana, é de orar no monte, é de lavar carro, é de lavar a igreja, é de vender pamonha para fazer dinheiro para a igreja. O meu jugo é desse. É isso que está escrito aqui? Não. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou está pesado aqui? Está dizendo que está pesado aqui. Não, você tem que orar 24 horas. Chega lá na igreja, você já tem que ficar 40 minutos, 30 minutos orando, porque senão você tem que pagar seu preço. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. O que é suave e leve? É você reconhecer. É reconhecer que tudo já foi se cumprido. É você reconhecer que ele levou sobre si os pecados do mundo e que não há condenação mais para quem anda segundo os seus mandamentos. É que nele, apenas nele, você está perfeito. Nele você é mais do que vencedor. Nele você encontra paz, a verdadeira paz. Dentro do sistema religioso, você encontra o que? Diabo, Satanás, demônio, maldição, condenação. Cai, levanta, pomba gira. Lá você encontra. Eu não encontro. Hoje eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa. Graças a Deus estou vivendo muito bem assim. Eu não preciso de religião. Preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo na minha vida, o seu entendimento. Isso para mim basta. A graça dele me basta. A sua graça me basta, Senhor. E pronto, acabou. Eu não preciso de orar em monte. Eu não preciso que ninguém ore por mim. Porque eu tenho um Cristo aqui, dentro aqui, ó, que conversa comigo. Ah, mas se você cair doente e não sei o que tem, morrer é lucro. Nós temos que aprender isso. Morrer é lucro. Porque nós iremos voltar de onde a gente já esteve. Por que hoje a gente tem tanto medo de morrer? Até mesmo os
chamados crentes. Ah, eu quero estar com o Pai. Ah, nós vamos subir e vocês vão ficar. Ah, vai dirigir no carro, dali a pouco um some e o carro desgoverna, o avião está indo, né, fica o avião desgovernado e tal, porque aqueles filmes, né, que fulano foi arrebatado, o carro vai andando, dali a pouco está desgovernado, está o marido e a mulher dormindo lá, um é arrebatado, o outro é deixado. Aí fala assim, nós vamos e vocês vão ficar. E por aí vai. É tudo isso lá. Ele sente o prazer em dizer nisso. Que eles vão ser arrebatados e vocês vão ficar. Os outros vão ficar. Então lá eles estão esperando isso daí. Nós não. Nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo. E nossas vidas estão escondidas com Ele. Nós já morremos para nós em graça. Nós já morremos e já ressuscitamos. Já nascemos, né? Morremos não, nem chegamos a morrer. Nós já nascemos com Cristo. Porque nós já nascemos em uma época bem depois do juízo de Deus. Nós já nascemos perfeito no Espírito. Porque essa carne aqui, tanto essa aqui quanto a daqueles que dizem que são crentes, vai apodrecer aqui na terra. Mas o nosso, o meu, o seu, o nosso espírito vai voltar para casa. Isso sim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é ir para o templo, não é ir para os locais chamados de igreja. É vinde a mim. Está falando para quem? Para aquele pessoal daquela época. E hoje, nós, como é que nós vamos hoje a Cristo? Nós não vamos mais a Cristo. É Cristo que veio a nós. É Cristo que está em nós. É Cristo que está dentro de nós. Então, quando você entende isso, você está em novidade de vida. Quando você entende que você não precisa de ninguém para intermediar entre você e Cristo, que você mesmo tem a liberdade de falar com Ele, qualquer hora do dia, da noite, você vai ter, vai ver que o verdadeiro jugo de Cristo é suave, o fardo é leve. É leve. Agora, uma coisa eu te digo: pegue a tua cruz e siga. Não espere que Cristo vai carregar a tua cruz, não. Pegue a tua cruz e siga. Todo mundo tem uma cruz aqui para carregar. Essa carne aqui. Pega ela e siga. Vamos voltar lá de novo. Romanos, né? Só lembrando, pessoal, eu nunca fui pregador. Eu nunca fui pregador. Talvez você estranhe a maneira que eu falo, porque eu nunca fui um pregador do sistema religioso. Muita gente hoje falam bem, expressa bem, mas tem um detalhe. Eu nunca fui um religioso de carteirinha. Nunca fui. Nunca fui. Nem batizado na igreja evangélica eu fui. Fui batizado na católica quando ainda bebezinho. Não sabia de nada. Então, hoje, muitas pessoas saíram das denominações. Só que as denominações saiu do sistema religioso. Só que o sistema religioso, muitas das vezes, não saiu da pessoa. As pessoas continuam com o mesmo costume, né? O mesmo costume, sim, aquelas mesmas maneira de expressar e tal. Não tem nada com isso. Isso até é bacana, eu acho até bom. Porque lá dentro do sistema religioso são pessoas que falam bem, são pessoas educadas, que vestem bem, só que não tem entendimento. Tem zelo com Deus, mas não tem entendimento. Não tem entendimento. Entenderam? Então vamos lá. Romanos 8.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado e da morte. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha isso aqui, pessoal. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está falando de quem aqui? Me livrou. Olha aqui, isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Me livrou da lei do pecado e da morte. Está falando do que aqui? Está falando do quê? Da lei de Moisés, que era uma lei de pecado e de morte. O pecado era quê? Transgressão da lei. O pecado era transgressão da lei. Então, Cristo, vou dizer, nos livrou, para ficar mais fácil da gente expressar aqui. Cristo nos livrou, mas a gente está sabendo aqui que livrou aqueles daquela época que estavam debaixo da lei. Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, a lei de Moisés. A alma que pecar, essa morrerá. 613 ordenança. A mulher que fosse pega em ato de adultério era apedrejada até a morte. O filho que deitar com a mulher do seu pai será apedrejado. E por aí vai. Quem não entregasse o dízimo, que era alimento, estava roubando de Deus e era amaldiçoado. Você está entendendo? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando isso aconteceu? Lá na cruz. Aonde isso está escrito? Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, também, vou mostrar aqui para vocês na tela, para ficar mais fácil, né? Hebreus 2,14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, ou seja, a lei de Moisés. Só que tem gente aí que acha que é outra coisa, né? Aqui, Hebreus 2,15. E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você está vendo aqui? Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou os descendentes de Abraão. Então, está claro aqui, ó. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Estava debaixo da lei de Moisés. Vocês entendem o tanto que isso aqui é importante para as pessoas terem entendimento sobre isso daqui? Só que muita gente não tem. Aqui, ó, Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida nos livra, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Simples de entender. Porquanto o que era impossível, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, condenou a lei de Moisés na carne. Condenou a lei de Moisés na carne, lá no madeiro. Isso que eu estou falando aqui, para quem faz parte de uma denominação religiosa, esse cara está ficando doido. Tá bom. Que bom que você pensa assim. Se é que pensa, né? Eu não posso afirmar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo a lei de Moisés, mas andamos segundo o Espírito. Porque Deus é Espírito. E importa que o que o adore em Espírito e em verdade. Ah, mas eu sou carnal, ainda estou aqui nessa carne. Tudo bem, ué. Não tem problema. Mas saiba de você, que você é espírito revestido de carne. É espírito revestido de carne. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. O que é que estão pregando aí na chamada igreja? Não é carnal? É. Por que eu falo que é? Porque cantam, dançam, pulam, ainda está comendo um pão com suco de uva e fala que é o corpo de Cristo, quando na verdade o corpo de Cristo é a igreja. Ainda cantam, dançam, pulam, né? Ainda faz jejum. Isso não é carnalidade, não. Ah, temos que nos sacrificar, Isso é carnal. O jejum que agrada a Deus é que você reparta o teu pão com o teu próximo. Esse é o jejum que agrada a Deus. Que você acolha os desabrigados. Esse é o jejum que você agrada a Deus. Porquanto? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Hoje, em graça, nós inclinamos para as coisas do Espírito, não para as carnalidades. Por isso que muita gente nos chama de desigrejados, porque são carnais. Eles acham que não, nós temos que nos reunir, porque a igreja tem que se reunir, não sei o que tem. Você sozinho, sem reunião, você não é igreja. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Agora, quando se reúne, é que é a igreja? Ou quando se fala num todo que é a igreja? É quando se fala. Não é quando se reúne. Quando se fala no corpo, está falando da igreja. Quando se fala em um dedo, está falando de um membro. Agora, quando se fala a igreja de Cristo, aí é eu aqui, pessoas que estão lá no Japão, também é igreja. Ah, mas não é assim não. Ah, é? Então, quer dizer, então nunca é formada uma igreja, então, porque eu estou no Brasil e tem gente lá no Japão. Aí, para mim ser igreja, eu tenho que estar reunido em um determinado local. Aí, eu sou igreja, né? Pois é, mas e aquela pessoa que está lá no Japão? Ah, ele reúne lá como igreja lá. Ué, então, a igreja está espedaçada, está fragmentada também, do mesmo jeito. Porque tem um grupo aqui que diz que é igreja, tem outro grupo lá que diz que é igreja, tem um outro grupo na Inglaterra que diz que é igreja. Não deu na mesma? Deu. Então, quando se fala em igreja, é num todo. Não é em um ajuntamento. Não é em um ajuntamento. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe o máximo que vocês puderem para que mais pessoas possam ter conhecimento, entendimento, né, desse nosso estudo, ok? Fico muito feliz se você puder compartilhar o máximo aí nas suas redes sociais, ok? Graça e paz, até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Graça e paz.